Pessoal, bom dia. Meu nome é Léo Dicker, Leonardo. Eu não sei se todo mundo me conhece, eu sou um dos diretores aqui da Neros, aliás, um dos diretores originais. E é um prazer estar aqui hoje apresentando o Neros Web para todo mundo. Eu vou colocar um pouco da dinâmica aqui, como é que a gente imaginou que vai funcionar. Estou com o pessoal na sala aqui, está a Ana, Daniel e a Luísa, os universitários aqui, vão me ajudar na infraestrutura e na parte técnica aqui da apresentação. E a ideia é mostrar para todo mundo o estágio que a gente está do Neros Web, um produto que a gente está, eu particularmente estou muito satisfeito com o andamento dele. O que a gente vai falar hoje, um pouquinho do que eu já adiantei, vamos falar um pouquinho do histórico, como é que a gente chegou aqui, isso é muito rápido. A arquitetura que a gente usou, de novo, no Neros Web, as ferramentas e tecnologias utilizadas, para vocês entenderem o que foi feito, o que a gente está usando de tecnologia. Vamos fazer a demonstração do produto, né? Para isso que a gente está aqui, basicamente. Vou fazer uma boa rodada no produto, vocês vão ver o estágio que ele está. Vou mostrar o cronograma, vou falar no Neros PDV, que é um negócio que a gente está com uma atenção muito especial no Neros PDV. Vou falar um pouquinho de API e aí a gente abre para perguntas e respostas. Mas, na verdade, quando chegar na API, eu já abro o chat aqui, o Daniel vai me ajudar, as meninas aqui vão me ajudar e a gente vai tocando nessa parte final. Bom, o que a gente viu em termos de histórico é o seguinte, a gente tem um produto que é um RP para varejo, hoje focado no nosso foco, né, redes de varejo com de 5 a 50 lojas, chegando até a 100 lojas, ou algumas lojas menores, mas que também atendem com aquela complexidade toda que a gente gosta de crediário, venda numa loja, entrega na outra, agora integração com o online e todas essas coisas. E aí, obviamente, existem muitas regras de negócio nesse sistema e a gente acha, e a gente viu, inclusive acompanhou outras empresas aí que não conseguiram ou gastaram milhões de reais aí para fazer um novo software, jogando fora todas as regras de negócio, talvez o maior ativo que as empresas tenham aí. Então, o que a gente fez foi tentar preservar grande parte, ou a maioria das regras de negócio que a gente entende que é muito complicado nos RPs, né, o que faz a diferença nos RPs, preservando isso tudo com uma nova tecnologia. Então, o que surgiu foi o seguinte, vamos preservar nossas regras de negócio, nossas lógicas de funcionamento do RP, do sistema, mas separando o que é hoje uma dificuldade que a gente tinha e veio isso ao longo dos anos, que é uma interface mais moderna, mais atualizada e com muito mais flexibilidade. É isso que vocês vão ver aqui, que eu vou mostrar aqui um pouco hoje. Então, a primeira coisa que a gente fez foi um destaque da camada de interface. Então, hoje, o Neros, que a gente chama de Neros Backend, ele de fato hoje tem uma camada diferente da camada de apresentação. E a gente conseguiu fazer isso através de um protocolo de interface. E é por isso que a gente conseguiu fazer hoje um Neros Web. É um sistema 100% web, a gente não instala nada no cliente, e ele tem uma camada de interface que é processada no cliente, eu vou mostrar isso na arquitetura, mas preservando 100% das regras de negócio lá atrás. Então a gente conseguiu fazer um negócio super interessante, que foi o desacoplamento da camada de interface. Tá? Eu vou mostrar um pouquinho da arquitetura, e isso aí vai ficar um pouco mais claro como é que funciona, como é que foi a questão do Neros Web. Então vamos lá, como é que funciona a arquitetura do Neros Web hoje? Este aqui é o navegador. Tá? A gente, na verdade, está homologando só por Chrome. Por que só o Chrome? Porque navegador para navegador, isso que eu estou usando nesse momento aqui, no meu Mac aqui é um Safari, existem implementações diferentes de navegador para navegador. O Safari faz um monte de coisa que o Chrome não faz, o Chrome faz um monte de coisa que o Edge não faz e por aí vai. Então, pela aplicação rodar aqui, eu vou explicar isso aqui um pouquinho melhor, a gente entende que o Chrome hoje ele está mais avançado em termos de tecnologia, a gente fez uma série de testes, o pessoal da interface que ajuda bastante a gente, é muito tranquilo, com muito no conhecimento do que o Chrome é capaz de fazer no lado do cliente, e ele é universal. Hoje no meu Mac eu estou rodando o Chrome aqui, vocês vão ver, é muito tranquilo, roda em qualquer plataforma, e a gente acredita que o Chrome também vai continuar sendo um navegador padrão, bem utilizado, apesar de ser até um navegador que consome uma razoável quantidade de memória, mas ele está muito desenvolvido, muito utilizado. Então, mais no futuro a gente pode desenvolver para outro navegador? Com certeza, mas a gente não está enxergando necessidade para isso. Tá? Então, hoje o nosso navegador padrão que está homologado é o Chrome. Então, como é que funciona o Neros Web? No momento que isso eu vou mostrar daqui a pouquinho, na hora que eu entrar na aplicação. Na hora que a gente entra no Neros Web, ele faz uma requisição para um servidor em Node, tá? JavaScript, um servidor em Node, que vai fazer como se fosse o download dessa aplicação inteira
para o navegador. Então, a parte cliente do Neros Web, ela vai rodar toda no navegador, e o navegador tem essa capacidade. E isso está desenvolvido em JavaScript e em React. O que é legal dessa tecnologia do React que a gente fez? O React ele é especialmente utilizado quando a gente tem uma forma de ter um desempenho muito melhor. Por quê? Porque o React faz um tratamento das informações e ele display, ele renderiza no navegador só o que foi alterado. Então, uma das grandes preocupações que a gente teve no Neros Web foi que ele ficasse muito rápido. E aí, surpreendentemente, a gente está brincando aqui que a gente tem que refazer esses testes, aparentemente o Neros Web está ficando até mais rápido do que o que era o Saci lá atrás, rodando o caractere no terminal. E isso vocês vão entender por que isso acontece, exatamente pela essa tecnologia que nós usamos. Então a gente baixa a aplicação em JavaScript usando o React no navegador e essa aplicação vai ser rodada aqui. Neste momento, esse servidor em Node, ele praticamente não é mais utilizado, porque ele já fez isso no momento da requisição. No momento da requisição, ele levanta um negócio chamado WebSocket, e essa eu acho que foi uma das grandes sacadas nossas. O WebSocket é um socket, né, uma forma de comunicação de dados entre duas pontas. E aí a gente está falando entre a ponta do navegador, a ponta do Chrome aqui, com a ponta do servidor Neros, que está aqui do outro lado. Isso aqui é muito rápido, porque eu não passo por nenhum servidor complexo. Na verdade, existe um servidor de aplicação, eu vou mostrar aqui um pouquinho na próxima tela, o Nginx, mas é só um servidor de requisições web. E isso aqui está trafegando um protocolo de interface que a gente faz em JSON. Tá? Então, explicando isso aqui novamente, o Chrome faz uma requisição, a gente faz uma requisição para um servidor Node que baixa a aplicação do Neros Web aqui no cliente. O cliente agora, a partir daqui para frente, conversa direto com um negócio chamado WebSocket, que é uma forma de comunicação entre esse servidor do Neros aqui e o cliente que está na ponta. Neste momento, o WebSocket é que faz todo o tráfego da informação com o servidor web aqui que fica fazendo essas transações. No back-end, a gente tem o que a gente chamou de NIC, que é o Neros in Cloud, que fica recebendo essas requisições, processa isso aqui numa camada de interpretação dos objetos e chega finalmente no nosso código em C, que executa a aplicação. Então, parece um pouco complicado, mas na verdade é bastante simples e bastante rápido. Por quê? Primeiro, daqui para cá, eu trafego somente um protocolo de interface em JSON. E daqui para cá, a mesma coisa, do servidor Neros para o que tem que ser renderizado no navegador, é um protocolo JSON, que é uma linguagem, como se fosse não deixa de ser um protocolo, em texto. Então é muito leve. Todas as telas do Neros hoje, os grids, os formulários, os menus, são protocolos de interface escritos em TXT, só que em JSON. Isso é interpretado, isso é transferido por WebSocket para o navegador, e isso acontece de uma forma muito rápida até chegar e ser desenhado pela aplicação em React e JavaScript que já está aqui na ponta. Esse é basicamente o funcionamento do Neros Web. Ao mesmo tempo, a gente tem um servidor de banco de dados, que é acessado aí, já é uma parte no back-end, nada disso aqui, nada do servidor de banco de dados é enxergado pelo Chrome, né, na verdade, pela aplicação que está aqui. E aí a gente pode ter um serviço de banco de dados, que é o Amazon RDS, onde a gente já está homologando, e eu vou falar isso aqui um pouquinho mais para frente. Vamos dar uma olhada nesse slide seguinte, ele explica um pouquinho mais as tecnologias que a gente usou. Ele tem muita coisa, tá? Mas eu vou explicar aqui, não é tão confuso quanto parece. Agora, mais claro, a gente está usando a partir do Chrome, ele faz um download dessa aplicação, usando o React com JavaScript, ok? Esqueci de mencionar, nessa tela anterior, tudo isso aqui, o Neros Web, obrigatoriamente, ele tem que rodar embaixo de uma VPN. Por que isso, gente? Porque a gente já garante, se tiver embaixo de uma VPN, uma série de questões de segurança que a gente teria que desenvolver dentro do Neros Web. Ao colocar embaixo de uma VPN, que é uma Virtual Private Network, a gente já garante, por exemplo, uma série de... Por exemplo, não é possível fazer um ataque DDoS, né, de indisponibilidade do servidor. Isso aí, uma VPN já trata isso tranquilamente. Algumas ferramentas hoje já têm isso, várias, todas elas, na verdade, isso padrão. Então, uma série de protocolos de segurança, questões, outras já estão embutidas quando a gente faz uma VPN. Então, o Neros Web, obrigatoriamente, vai rodar dentro de uma VPN. A questão das impressoras, a questão... outras coisas, acesso aos dados, a própria Amazon,
tudo isso embaixo de uma VPN a gente garante um nível extra de segurança, que também é uma outra preocupação forte nossa. Então, neste momento, a gente tem um servidor Node que faz esse primeiro download aqui da aplicação, que vai chegar no navegador. Tá? A gente usou o JSON para fazer todo esse protocolo de comunicação, e o JSON é um protocolo legal, porque ele é chave-valor, então a gente consegue, e dentro ele tem uma série de arrays, então a gente consegue fazer estruturas relativamente complexas, fáceis de ler e fáceis de serem interpretadas hoje por qualquer navegador, qualquer JSON virou um padrão, né? Então é muito bom isso. Do lado de cá, na nossa retaguarda, a gente continua com o nosso código-fonte em C, C++, então o back-end do Neros, basicamente, as regras de negócio estão todas em C, e algumas coisas a gente andou reescrevendo para C++ por uma questão de reutilização de código, para ficar mais fácil. Aqui não tem a ver necessariamente com a tecnologia do Neros Web, mas é o que a gente já usa há algum tempo, que é o repositório de código-fonte chamado Git, é hoje o mais famoso de todos, e o mais famoso do mundo, o repositório mais famoso do mundo é um aberto, que chama GitHub, todo mundo usa, mas o nosso é fechado, e ele está 100% na AWS, então é garantia de que a gente não perde código-fonte, que já tem backup automático, está tudo lá dentro. Então aqui é interessante porque cada ticket, por exemplo, cada desenvolvedor desenvolve num branch separado, numa área separada, a gente consegue fazer homologação e os testes de forma separada, quando depois a gente junta tudo isso no repositório Git, e faz a distribuição do Neros a partir de uma automatização chamada Jenkins. Então, esse é um outro negócio legal. Então, isso eu não sei se eu já falei em outras oportunidades. Toda essa parte de automatismo que a gente usa no desenvolvimento, a gente consegue minimizar a quantidade de problemas que a gente tem. Por exemplo, o desenvolvedor não é ele que libera uma release, não é ele que comita alguma coisa no Git e sai para o cliente. Isso é impossível de fazer hoje. Isso tudo é de uma forma automatizada no Jenkins, que é um automatizador de tarefas. Mas o que isso aqui faz além de mais legal? A gente já tem hoje uma suíte de testes aí bem razoável de testes automatizados e regressivos. Então, toda vez que um desenvolvedor pega um ticket e comita no repositório central, automaticamente o Jenkins pega aquele commit, faz um checkout do código, cria todos os binários e roda todos os restos regressivos. Se algum dos testes quebrou, a gente tem que olhar o que aconteceu. Então, isso garante para a gente um grau de segurança no que está sendo liberado. Claro que isso não evita ainda, né, alguns bugs que a gente, infelizmente, ainda vira e mexe acontece, porque normalmente os nossos bugs hoje estão associados à análise de impacto. Você mexe numa coisinha e não percebeu que isso aí era um código que estava sendo reusado no outro modo. Então isso acontece, mas devagarzinho e com muita qualidade a gente está tentando aumentar essa consistência dos testes. Hoje a gente já tem uma boa cobertura do código, para que no futuro breve, qualquer coisa que seja mexida, a gente já faça um controle bacana da análise de impacto. O que é legal é que isso tudo aqui é muito automatizado, então a gente começa a realmente... erro humano a gente não comete. Comete na programação, comete às vezes esquecer, o requisito não estava bem feito, o ticket não estava claro, isso faz parte do dia a dia da software house, não é só aqui, né? E isso acontece. Agora, erro porque comitou errado, perdeu o código-fonte, essas coisas a gente não tem já há um bom tempo. Ok? Então, na retaguarda, é isso, C, C++, o que a gente chama no back-end, com essas ferramentas. Tá? O Redux é um negócio que a gente usa aqui também, é uma parte da linguagem JavaScript, para poder... tem uma série de frameworks aqui para poder melhorar o código JavaScript, então isso aqui entra na parte que é baixada aqui no React. Quem faz essa parte aqui de receber essas requisições webs que chegam nesse servidor, no WebSocket que está aqui, é uma espécie de um web server chamado Nginx, muita gente usa, boa parte da internet hoje, rodando Linux, aí usa ou Apache ou Nginx. A gente acha Nginx uma biblioteca em C que a gente gosta muito, ela é muito rápida, então o WebSocket, isso aqui é recebido aqui, então esse tal desse Nginx. E aí a gente põe um outro negócio que é muito legal, que a gente está usando agora, que são os Docker e seus containers. O que são os Dockers? Hoje o Neros Web ele pode ser distribuído em alguns servidores. Isso tudo pode estar num servidor único, e isso tudo pode estar em 2 servidores, isso pode estar em 3 servidores ou até mais. Qual é a vantagem disso? É a escalabilidade, é o crescimento horizontal que a gente tem da aplicação. Então, por exemplo, eu posso ter muitas requisições aqui nesse Nginx, nesse servidor onde está rodando o WebSocket. Ok, eu simplesmente plugo uma nova máquina aqui, divido essas requisições, o back-end continua no mesmo servidor, os binários em C, C++ continuam os mesmos, o servidor de banco de dados eu não mudo nada e eu simplesmente aumentei a capacidade de novos entrantes aqui no meu WebSocket.
Isso aqui faz com que a gente tenha uma divisão, dependendo do crescimento da empresa, muito fácil. Ah, eu preciso aumentar a memória. Não, vamos olhar direito. Às vezes não é só aumentar a memória. Às vezes é o banco que está lento. Então, ok, vou mexer só na máquina do banco, só no servidor do banco. E o Docker permite fazer com que eu crie distribuições muito fechadinhas de acordo com as necessidades. Então, o Neros Web hoje, dentro da AWS, e a gente vem fortemente explorando o recurso da AWS, a gente sobe uma instância do Neros Web hoje em segundos, já com todos os requisitos necessários para que o Neros Web rode. Então, é como se fosse uma distribuição Linux fechada, fazendo uma analogia para quem ainda não conhece, não viu o Docker, é como se fosse um ambiente dentro de uma distribuição Linux que eu consigo controlar perfeitamente esse ambiente. No Neros Web, por exemplo, a gente acessa um servidor externo de e-mail, que é um serviço que nem sempre está disponível em todos os Linux. Quando eu coloco isso dentro do Docker, eu sei que dentro daquela aplicação, esse servidor de cliente de e-mail vai estar lá. Então, eu não tenho problema nenhum em distribuir, né, de ter problema de quebra, de aquele binário, ou aquele recurso, ou aquele microserviço, e aí essas coisas estão ficando mais complicadas hoje. Eu garanto que dentro do Docker, todos os meus containers, todas as minhas necessidades estão lá dentro. Então, hoje, de fato, a gente sobe um servidor Neros Web na AWS em segundos, com todos os pré-requisitos para que o Neros Web funcione. E mais do que isso, a atualização do Docker é muito fácil, porque quando eu baixo um pacote novo, por exemplo, uma versão nova de algum do Nginx, por exemplo, que está dentro desse Docker aqui, ele automaticamente atualiza esse Docker e pode também atualizar todas as outras instâncias. Então, isso garante para a gente facilidade na manutenção, agilidade nas manutenções, escalabilidade. A gente pode pegar uma Black Friday, por exemplo, em que as lojas vão vender muito, a gente aumenta o número de máquinas naquele momento, depois que passou o momento da Black Friday, diminui, e isso tudo a gente garante que está tudo contido nesses containers aqui do Docker. Então, nesse sentido, a AWS tem sido fundamental nessa estratégia do Neros Web. Ele está até difícil acompanhar, né, a AWS, né, Daniel? Está do meu lado aqui. A cada semana a gente recebe um release de novos serviços, são 10, 15, 20 serviços por semana. Um webinar novo a cada semana, mas o fato é que a AWS tem sido assim, um excelente parceiro da Neros e a gente vem apostando em nuvem, né? O Neros Web faz parte da estratégia em nuvem. E aí eu já vou adiantar uma pergunta que alguns podem fazer. Pô, mas o Neros Web vai funcionar somente na AWS? Tecnicamente não, na prática sim. O que a gente entende? Não faz sentido tudo isso que a gente está desenvolvendo, com todas essas maravilhas, com todas essas seguranças, com um preço que a gente acha que é bastante acessível, mesmo em instalações maiores, que é muito mais barato do que um servidor, não ter isso na nuvem. Quer dizer, o Neros Web, ele é naturalmente nuvem. Pode ser uma nuvem privada, uma máquina on-premise em que as lojas enxerguem isso como nuvem? Sim, mas eu vou ter dificuldade de distribuições do Docker, eu vou ter dificuldade de atualização do Nginx, eu vou ter algumas outras dificuldades que a gente acha que não justifica, né? No pré-infovarejo que a gente fez agora em março, imediatamente anterior àquele grande evento em infovarejo nosso, um cliente nosso perguntou, pô, eu tenho uma situação que não compensa a AWS, mas era porque era uma instalação, esse cliente especificamente, uma instalação relativamente pequena, onde o custo da AWS é semelhante ao custo de uma máquina física, mas o que nós estamos contando aqui não é só custo, a gente tem uma série de questões aqui de arquitetura, de facilidade, de manutenção, que absurdamente compensa a gente ir para a nuvem. Tá? Mas essa, obviamente, ainda não é uma decisão 100% tomada. Pô, Léo, não vamos conseguir rodar Neros Web de jeito nenhum se não for na AWS? Ainda não tenho essa resposta para dar para vocês, mas à medida que a coisa vai caminhando e a gente vai ficando cada vez mais próximo da AWS, entendendo a quantidade de serviços, a segurança que isso dá. E aí eu vou falar um pouquinho do RDS. Por exemplo, o que é o RDS? O RDS é um banco de dados como serviço. Então, nesse sentido, a gente esquece o que está gravado lá, esquece o backup, esquece a replicação, esquece a configuração, esquece tudo. É um serviço. Então, a Amazon faz tudo isso para nós. Então, eu simplesmente, no meu back-end, digo o seguinte, inserte qualquer coisa lá naquela tabela. Pronto, RDS é com você. Ela provavelmente vai cobrar por esse serviço, e aí são menos de centavos ou centavos por transação, aí depende do volume, tem uma série de questões na precificação, mas ainda assim muito competitivas. Mas qual é o problema? Esquece a administração do banco, não é com a gente mais, nem com vocês.
Ninguém na área de TI vai ficar preocupado com o banco. Por quê? Porque essa responsabilidade agora passou toda para a Amazon. Então eu não preciso fazer backup, eu não preciso fazer replicação. O rollback ele é instantâneo, dependendo do que você quiser definir. Eu posso ter rollback de 5 minutos, 4 minutos, 10 minutos, meia hora ou segundos. Depende aí, vai variar o preço. Se eu quiser ter um rollback do que aconteceu nos últimos 5 segundos, eu consigo. Então, a Amazon passa a ser, o banco de dados, desculpa, passa a ser um serviço e a gente esquece qualquer configuração. O banco está lento, eu preciso aumentar a memória porque o MySQL está consumindo muita memória, ou a Select está muito grande. Esquece. Isso tudo é feito pela Amazon. O que acontece? A gente está homologando o RDS, tem algumas mudanças um pouquinho diferentes em relação ao MySQL padrão. Tá? Então, já adiantando aqui, eu acho que isso aí, muito breve, também a gente vai anunciar que a gente consegue rodar o Neros dentro do... O Neros hoje está dentro da RDS. O Neros Web, 100% de certeza. Então, em termos de linguagem de programação, hoje a gente está usando C, C++, JavaScript, o React e o Redux, que mexe com o JavaScript e o React. As ferramentas web que a gente tem aqui, o servidor Node, que a gente usa para fazer o primeiro download da aplicação que vai para o navegador, o Nginx e o WebSocket, que eu acho que foi a grande sacada que está fazendo com que o Neros Web esteja voando. Em termos de arquitetura, instalação e distribuição, nós estamos usando os Docker o Docker, né, com os containers e a própria AWS. A arquitetura, a AWS, inteiramente, o Git, as VPNs que eu mencionei lá mais cedo, tem que rodar embaixo de uma VPN, e o Jenkins para automatização de todas as tarefas aqui do desenvolvimento. E aí a gente usa o JSON, o MySQL e o Chrome, que são outras tecnologias. Vou abrir o chat aqui para a gente ver se tem alguma dúvida ou alguma coisa que vocês queiram que eu mencione, ou se a gente pode seguir. Só vai rodar no Chrome? Já vou responder. Sim, de novo. Por enquanto, sim. E a gente hoje tem poucas restrições ao Chrome. Eu, particularmente, o Chrome no meu Mac aqui, ele come um pouco de memória e ele é um pouquinho mais aberto em termos de informações que ele dá para terceiros. Tem como configurar, mas é mais chato. O Safari ele é melhor para isso. Como o Safari é nativo do Mac, consome menos memória, eu tenho usado o Safari. Mas o Chrome hoje, ele tem, de novo, virou praticamente padrão. Tem quem usa o Windows gosta do Edge, ou gosta ainda do Internet Explorer, mas assim, são muito mais lentos. Até o Edge ficou bem decente o trabalho que a Microsoft fez. Mas hoje o padrão é realmente se vai rodar no Chromium. O Chromium, se ele é derivado do Chrome, provavelmente. Agora, é aquele negócio, né? O Chrome solta uma versão nova. Isso já aconteceu com a gente aqui, a gente já teve que mexer algumas coisinhas na interface em função de versões novas do Chrome. Então aí você pergunta para mim, outros que são derivados do Chrome, etc. e tal, vão funcionar? Cara, a gente gosta bastante do Chrome nesse momento e é isso aí que a gente vai homologar. E se não estiver funcionando no Chrome, a gente vai arrumar alguma coisinha que não esteja funcionando no Chrome. Ponto. Essa é a ideia. Tá? Depois a gente vê para frente. Eu acho que hoje ninguém tem necessidade de ter um outro navegador específico que não seja o Chrome. Na minha máquina tá ruim e tal. É questão da memória, mas eles estão melhorando, tá? A gente já viu versões piores aí do Chrome em termos de memória. Ok? Firefox, não. Chrome mesmo. Tá? Neste momento aqui, eu vou começar a compartilhar a minha tela e vou passar a apresentação do Neros Web. Então, gente, como é um programa web, 100% web, eu vou abrir uma aba nova no Chrome e esse é o endereço aqui que eu vou digitar, é o endereço que a gente está testando, mas este endereço é o endereço, então, na verdade, o endereço comum na loja de vocês seria, sei lá, minhaloja.com.br/Neros ou qualquer coisa semelhante. Neste momento aqui, eu estou na AWS, tá? Eu estou com o meu Chrome aqui e rodando na AWS. É isso que nós estamos... o Neros aqui, nesse momento, está rodando na AWS, tá? Então, a ideia é o seguinte, para quem ainda não viu, não sei se algumas pessoas já tinham visto ou não, esse é o Neros Web. A gente preservou todos os menus, a gente está usando uma biblioteca que o Google gosta muito, que chama Material Y, que tem essa carinha com esses menus aqui. Isso é uma biblioteca, muitos softwares hoje estão usando isso, com esse tipo de linguagem. Tá? A gente trouxe para cá todos os menus e todos os editores, né? A gente consegue... Tem algumas facilidades aqui da gente brincar com os editores, ver os que estão acontecendo. Eu vou mostrar isso aqui um pouco mais em detalhe. Tá? Trouxemos alguns recursos legais. A calculadora, que é acessada aqui nesse menu, está sempre disponível, que é tranquilo. Tá? Vou entrar aqui, por exemplo, nos bancos. Se a gente fizer nos bancos aqui.
Eu consigo, por exemplo, a edição, eu venho cá, vocês não estão vendo aqui, mas eu estou usando o teclado e o mouse, então um negócio legal que a gente fez, a gente preservou 100% das teclas de atalho que existiam no Saci e no Neros, tá? Estão presentes no Neros Web, então eu consigo, neste momento aqui, eu vou voltar no menu principal, vocês não estão vendo, mas acreditem em mim, eu vou apertar a tecla E. Eu automaticamente para a configuração da empresa, vejo a velocidade, eu já criei. Entrei em outro módulo binário e daqui eu já fui para o editor de bancos. Eu dei EB. Se eu for, por exemplo, em editor de funcionários, eu dei F, cliquei em F, daqui eu estou na tecla, F de novo, já entrei em funcionários. Então, essa renderização e esse processamento, isso está... Eu achei outro dia que era... O pessoal aqui estava mostrando PowerPoint, de tão rápido que estava esse negócio. Eu falei, não, gente, isso é mentira. E não é mentira, é verdade. A navegação, de fato, ela está muito rápida. O que vai mudar isso um pouco? O Chrome, como parte da aplicação está rodando no Chrome, se a gente tiver uma máquina muito ruim rodando na internet, né, a navegação vai ficar lenta, mas não é só na web, é no UOL, é no Globo.com, qualquer, no Facebook, no LinkedIn, qualquer aplicação que rode. Aí a gente está usando essas mesmas tecnologias do Facebook, por exemplo. Qualquer aplicação que rode um cliente um pouco mais rico, ele vai ter que ter um pouquinho de memória para poder processar essas coisas, que é o que o Chrome vai consumir mais a aplicação. Tá? Não é exclusividade do Neros Web. Essa minha máquina aqui é uma máquina muito boa, mas a gente já fez em testes em máquinas mais simples e continua muito rápido. Tá? Então, vou mostrar aqui, por exemplo, algumas coisas que a gente vem preservando e vem funcionando. No banco, eu entro nesse banco aqui, clico aqui, daqui eu posso, da mesma forma, acessar o editor, entro no editor, né? Clico aqui as lojas e daí eu vou navegando pelo formulário normal que a gente já conhece, preservando todo o formulário original que a gente vinha. Então, isso aqui, na verdade, como é que essa tela aqui foi renderizada, né? O que aconteceu? Ele recebeu um protocolo de interface que diz o seguinte, olha, neste campo você coloca essa linha, aqui este campo você tem o F2 e o F3 disponíveis. Aqui é um toggle, um sim não, que você vai clicar aqui e vai mudar o sim não. Já vou falar um pouquinho dessa navegação com o mouse aqui. Então, na verdade, isso tudo veio via protocolo JSON. Isso tudo é renderizado de novo aqui na aplicação, já está aqui dentro do Chrome, com o React. Então, se por acaso eu mudar somente alguma coisa, que é esse exemplo aqui, ó, tudo isso é renderizado de forma muito rápida. Tá? Esse é o funcionamento básico. Então, por exemplo, vamos mostrar alguns recursos legais aqui, como é que eles ficam visuais aqui no Neros Web. Eu vou lá em funcionários, cliquei F, apertei F de novo. A gente tem aqui a navegação dos campos que são de ordenação automática, né? Isso a gente já tinha no Neros, mas aqui eles ficam um pouco mais visuais, né? A gente entra aqui, eu tenho alguns novos recursos, por exemplo, a legenda também ficou um negocinho mais legal, depois eu vou mostrar um outro que tem uma legenda mais legal. Mas claramente aqui ele mostra que o que está em vermelhinho é o registro inativo, cliquei aqui na interrogaçãozinha. Deixa eu ver o que é mais. Daqui, por exemplo, o controle de acesso, também é um negócio mais visual para a gente fazer. Aqui eu consigo inverter todos os campos, ou clicar em determinados campos, eu quero este, eu quero este, eu quero esse. Então, esses são os acessos que a gente tem. Tá? Fica mais fácil, mais visual de fazer. A gente fez um trabalho bastante legal com a listagem. Então, vou mostrar para vocês como é que funciona a listagem. Clico aqui da mesma forma na listagem, preservando aquelas mesmas regras de negócio que a gente tinha, né? Quais são as funções de funcionários, nesse caso aqui, que eu quero imprimir. Entro no gerador de relatórios normal, que já está pronto, e aí eu mando imprimir. Ao imprimir, a gente tem, primeiro aqui, que ficou interessante, uma pré-visualização. Isso aqui não é o relatório completo. Eu acho que a gente mostra aqui, é isso mesmo, acho que é a primeira página. Aqui tem uma forma relativamente simples de eu poder visualizar. Então, uma pré-visualização. Para que isso? Para a gente, será que é esse o relatório que eu quero mesmo? Antes de imprimir ou antes de consultar? Será que é isso que eu estou querendo? Ok. Então, essa é a primeira coisa. Uma outra coisa legal que a gente pode fazer, eu posso selecionar, por exemplo, alguns campos, ou isso aqui, venho aqui, seleciono, copio, abro, por exemplo, meu e-mail, compôs o e-mail, e daqui eu mando para alguém e dou um paste, um Ctrl V. Aí eu posso selecionar isso aqui, por exemplo, aí à vontade. Seleciono, troco a fonte para mandar alguma informação. Nossa, desculpa, né, que não. Cadê a fonte? É isso aqui. Pega uma fonte, por exemplo,
monoespaçada. Epa, tem que selecionar. Pega uma fonte monoespaçada com um tamanhozinho... Eita, com um tamanhozinho maior. Tem que selecionar, né, Léo? Senão não vai, não. Por exemplo, aqui desconfigurou um pouquinho. Mas essa é a ideia. Tá? Então, aqui do relatório, fica fácil da gente mexer nessas informações. Isso no Neros e no próprio Saci lá atrás era um pouco mais difícil. Tá? Um negócio legal, daqui eu entro no Excel, de forma nativa. Salvo esse arquivo, ele vai gerar um arquivo XLS, double clique no arquivo, ele automaticamente abre o Excel já com as colunas bem definidas aqui de todo aquele relatório. Então, isso aqui eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque vai ajudar demais. Não tem jeito de ficar livre do Excel, eu gostaria muito. Mas quando eu comecei na ciência da computação, o Excel, para mim, é um dos melhores sistemas do mundo, em termos de inteligência, de funcionamento, de qualidade. E aí eu acho que a grande maioria de vocês nem tinha nascido na época do Lotus 1, 2, 3 e depois do 4 da Borland, que eram produtos que realmente revolucionaram o mundo. O Excel é hoje, ou planilhas eletrônicas, a gente usa, praticamente não usa Excel, usa só o Google Drive, mas o Excel é um programa que hoje a gente é difícil ficar livre, e a gente entende isso e também usa muito. Então tá aqui, quer dizer que o relatório que eu tirei lá, ele automaticamente apareceu aqui, já formatado direitinho nas colunas, aí fica muito fácil da gente manipular isso aqui fora deles. Tá? A parte de impressão normal, vai nas impressoras configuradas, a gente está usando o negócio do Google Print, isso ainda a gente não fechou, mas o Google Print tem uma série de facilidades que a gente consegue distribuir a impressora pela rede. E aí a parte de consulta, efetivamente. Ele abre ele gera um PDF, abre e mostra para a gente aqui o relatório. Então, um pouquinho desconfigurado só porque a minha impressora aqui está errada. E isso aqui vai abrir, em vez de ser em uma outra janela, que nós estamos aqui, ele vai abrir, provavelmente nós estamos estudando, ele vai abrir numa aba, que aí vai ficar mais fácil do sujeito trocar de abas. Ele vem aqui e do lado vem na impressão. E aqui a parte de e-mail, normal que já existe hoje, que a gente envia um e-mail via Saci. Tá? Então, essa parte de impressão, a gente deu uma boa remodelada nela, eu acho que visualmente ficou bastante interessante, bastante agradável e com muita funcionalidade. Tá? De forma nativa no Excel, de forma nativa no e-mail e com impressão, aí pode ser impressão que a gente chama de impressão local, a impressora que está conectada nessa máquina aqui, ou impressora remota via Linux, via CUPS, via Google Print. Aí tem uma série de outras oportunidades, outras possibilidades que se abrem para nós aí. Tá? E visualmente aqui também eu acho que ficou bastante interessante. Vou mostrar algumas telinhas para vocês, mais ou menos, só para vocês verem como é que ficou interessante. Por exemplo, contas a pagar, que não tem um menu, eu vou voltando. Contas a pagar, clico aqui. A legenda aqui é uma legenda bastante rica, então fica fácil de ver também o que está acontecendo. Né? E ele tem o contas a pagar, tem várias coisas. E aqui embaixo existem muitas opções. Né? As opções de rodapé, que a gente chama do Neros hoje, a gente quis preservar e, obviamente, preservou para poder manter a compatibilidade com o sistema. Qual foi a graça que a gente fez aqui? Se você tiver de olhos vendados e usar o Neros Web da mesma forma que você usa o Neros hoje, o sistema vai funcionar. Neros Web vendado com o Neros vai funcionar com todas as teclas de atalho. Não precisa usar o mouse para nada se não quiser. É claro que o mouse, em muitos momentos, ele agiliza, e em muitos momentos ele até atrapalha. O pessoal não sei se o Vinícius está aí, da Cristiano, por exemplo, o PDV deles é um negócio tenso, material de construção, esquece mouse. Vai funcionar, e aí a gente espera e vamos testar isso, com essa velocidade que vocês estão vendo aqui. Então, mais rápido do que o... Diga, Daniel. Tá, ok. Daniel está me alertando aqui que está tendo um delayzinho no que está sendo mostrado na apresentação. Aí eu acho que a ferramenta de apresentação, com certeza não é o Neros Web aqui, que para mim está muito rápido, o Daniel está acompanhando comigo aqui. Se tiver um delay maior aí, o Daniel vai me alertar aqui, tá? Porque é ruim, né? Estou falando que está rápido para caramba, vocês estão vendo um delay, não é justo, mas não é o fato aqui, tá? Continuo insistindo aqui que está muito rápido. Voltando aqui nas tanto de opções que a gente tem aqui, um negócio legal que a gente consegue fazer é o seguinte: bom, mas cadê todas as opções de uma vez? Então, estão todas as opções que eu consigo fazer no contas a pagar aqui, e não são poucas. Obviamente, de novo, as regras de negócio aqui são intensas, então tem muita coisa que a gente pode fazer dentro do contas a pagar. Então, todas elas mostradas aqui.
Ah, mas não preciso ficar vendo isso, eu quero aumentar a área de grid. Ok, esconde e você vai usar os atalhos que você já está acostumado. Vamos ver mais, por exemplo, outras coisas interessantes aqui. Algum visual legal aqui no editor de estoques, para vocês verem como é que fica. Então eu vou no T, estou no atalho, Add Stocks de novo. A legenda vai mostrar para a gente que essa barra vermelha, o estoque está negativo e está mesmo 100. O estoque zerado é o 0, que está nesse vermelhinho aqui, então facilita também. E eu entro nesse produto vermelho aqui, por exemplo, dou Enter. Essa é uma telinha do estoque aqui, que fica visualmente bastante agradável. Eu chego no calendário, por exemplo, também tem o fácil aqui do Material Y, a questão do calendário, facilita. E aí, o que está acontecendo hoje? Nessa versão que eu estou demonstrando ainda, a gente ainda não habilitou o mouse para poder deslocar de campos. Mas estamos próximos, 45, 60 dias, em 2 meses aí vocês vão ver um pouquinho mais no cronograma, dentro de todos os formulários de edição do Neros, o mouse estará funcionando. Então, se eu estou nesse campo aqui, por exemplo, aqui no estoque varejo, e quero vir para a data calendário, esse campo estará ativo e a gente vai conseguir clicar no calendário. Qual é a dificuldade aqui, gente? Existem hoje, a gente resolveu preservar as regras de negócio. Quando eu ando nesse campo aqui, algumas consistências são feitas durante este campo. Né? Por exemplo, eu não posso ter o custo médio unitário, varejo e real, ambos que estejam zerados. Então, se eu passar desse campo e chegar aqui, o Neros vai ter que criticar e dizer o seguinte, cara, antes de você chegar na data, você tem que preencher os custos. Então, esse é que vai acontecer. Nos formulários novos, aí eu já vou falar um pouquinho mais para frente lá da arquitetura nas APIs, os formulários novos, a gente já desenvolveu uma programação que a gente chama um pouquinho mais, uma programação que a gente chama orientada a eventos. Então, o formulário vai ser passado para o renderizador com o protocolo de interface e todos os eventos relacionados. No final é que são feitas todas as verificações. Os formulários novos, que a gente está reescrevendo algumas coisas, já são assim. Facilita por uma série de coisas, mas por outro lado, aí não sei se vocês vão concordar comigo, em algumas situações, em muitos sites, às vezes eu fico meio bravo, porque eu preencho um monte de coisa. Você dá o ok, o cara fala assim, ó, lá em cima faltou isso, lá embaixo faltou isso aqui você tem que preencher. Às vezes é meio chato esse negócio, mas é o padrão que todo mundo usa hoje. Então, às vezes o padrão do Neros ele é muito legal para esse tipo de sistema, porque não deixa você ir para frente, ou cria determinadas condições quando você vai para frente, baseado em regras que ficaram para cima. E aí a gente abrir mão disso às vezes não é interessante. Mas eu acho que a gente vai ter aqui o melhor dos dois mundos nesse caso. Tá? A gente tem umas telas mais complexas, por exemplo, como a tela de produtos. Eu vou voltando aqui, produtos. Uma coisa que também não está nessa versão, vocês viram que eu gestão de estoque, produtos, e cliquei em produtos. Isso estava desabilitado porque isso ainda não estava 100%. Quando eu clicar em gestão de estoque, produtos, e vai aparecer outra barra aqui, editor de produtos, isso aqui na internet, nesse programa, chama breadcrumb. Na verdade, é o rastro das migalhas. O que significa isso? Eu vou conseguir clicar em qualquer desses níveis e automaticamente ir diretamente para lá. Então, às vezes eu estou num menu, 3 4, 5 submenus, eu consigo facilmente, com um clique, subir vários menus e voltar, às vezes, por exemplo, para o menu principal. Então, isso também facilita um pouco a nossa navegabilidade. Tá? Então, aqui tem um recurso legal, que já até tem no Neros, mas acho que pouca gente usa. Quando eu estou num campo relacional, eu faço uma pesquisa adicional baseada, aqui eu tenho só o número do CEN de lucro, eu consigo basear na descrição do CEN de lucro. Isso é um negócio que agora ficou um pouco mais claro. Tá? Quando eu volto para entrar num produto, por exemplo, vou pegar esse produto teste aqui, a gente fez aqui a entrada um esquema das abas, para também dar uma organizada um pouco na tela. Então, tem uma aba de características, por exemplo, com todas as abas. Toggle aqui, você funciona o S ou não, ou o mouse vai ligar e desligar, fica mais intuitivo. A parte de campos livres e características também, mais ou menos a mesma coisa. E aí tem algumas telas que ainda não estão prontas, que é parte desse trabalho que eu vou mostrar no cronograma, que é exatamente o que a gente precisa fazer. São telas que os protocolos de interface ainda não estão prontos, ou ainda não foram desenvolvidos. Então acontece esse tipo a gente colocou isso aqui, a ultimação acessou o formulário dinâmico, a gente classificou 2, que ainda está em desenvolvimento. Então isso ainda não está aparecendo. Qual que é o legal disso? A turma interna aqui, o pessoal do financeiro, já está começando a usar o Neros Web.
E aí chega, dependendo de um determinado local, fala assim, aqui, pessoal do desenvolvimento, pô, tá quase lá o módulo, mas essa telinha aqui não está abrindo. Ah, que ótimo. Então a gente vai lá no local, entende o que é a tela, o formulário, o que não foi classificado, porque o formulário 2, na verdade, só para vocês entenderem, é uma ferramenta, é um tipo de formulário genérico, isso tudo está classificado, mas aí a gente tem que entender o formulário para ver se ele cai na classificação genérica, se ele tem alguma coisa particular, e aí vai. Com isso a gente consegue agilizar o desenvolvimento do protocolo de interface. Tá? Se a gente seguir aqui, ele entra na informação. No geral, ele já renderiza porque apareceram mais informações, a gente chega... Ah, isso aqui é a parte do hint, legal, ia passar aqui. O hint também ele foi preservado, né? A gente está estudando uma forma dele aparecer num local um pouco mais razoável dinamicamente. Hoje ele está meio aqui, mas ele já ajuda de toda forma. O problema é que aqui tem uma série de critérios para onde ele vai aparecer. Mas, independentemente disso, ele obviamente existe e foi preservado. Também os calendários, tudo do mesmo jeito, todas as teclas, e aí a gente chega no final e confirma o produto da mesma forma. O produto, com todas as suas teclas, da mesma forma, funciona também, e a listagem e tudo mais. Tá? Deixa eu ver o que é mais. Bom, algumas telinhas também ficaram bem interessantes. Aqui, por exemplo, na configuração do produto, configuração de parâmetros, a gente consegue dividir melhor os blocos, eles ficam mais visíveis, né? O que é de etiqueta, o que é a lista de preço, visível. E aí que a brincadeira agora começa a ficar interessante. Lá atrás, eu dei uma demanda aqui para a nossa turma de desenvolvimento, que eu digo o seguinte, pessoal, Neros é bacana, um monte de coisa, um monte de recurso, tal, mas às vezes a gente tem que ficar tirando muito relatório, tem que ficar acessando um monte de informação, não sei o que. Eu queria um jeito mais fácil da gente ter essas informações mais práticas, essas informações mais na mão, sem que a gente precisasse ficar necessariamente ou tirando relatório ou entrando em outros programas para fazer isso. E aí tivemos uma ideia que, na minha opinião, ficou muito boa, e tem isso também presente em outros softwares, né? Também por isso que a ideia é muito boa, que é aproveitar toda essa área do Saci para que a gente crie os nossos relatórios, ou o mercado hoje vem chamando isso aí de dashboards, que é exatamente isso aqui. Quando eu entro no conta receber, e aí acontece exatamente isso. Para este usuário, o administrador do Saci, quando ele entrar neste módulo do contas a receber, esses serão os gráficos que serão mostrados para ele, para este usuário. Se o Daniel, que está aqui do meu lado, entrar no contas a receber, o que vai aparecer para ele é diferente. Ao mesmo tempo, se o Daniel entrar em clientes, no editor de clientes, por exemplo, na verdade, minto, na voltar no clientes, os gráficos que irão aparecer para o Daniel para clientes serão diferentes. Então, em cada módulo, cada nível do Neros, aí não estou falando cada menu, mas cada nível do Neros, quanto a pagar, clientes, crediário, estoque, produtos, precificação, em cada um desses níveis, grandes níveis, será possível criar os seus próprios gráficos, a gente poder ter os nossos dashboards, que no fundo são gráficos, grids, não são necessariamente gráficos, são gráficos, grids, números, alertas, semáforos, tudo aquilo que a gente tem, inclusive no Neros, no Web Control hoje, no Web Desktop, tá? A gente está trazendo para o Neros Web, eu vou mostrar a sementinha disso aqui para vocês. Então, quando eu entro no Contas a Receber, ele tem um menu. Neste menu do Contas a Receber, eu configurei para que o administrador do Saci, o administrador do Saci, que é esse cliente aqui, tá? Esse usuário, desculpa, é o usuário número 1, ele mostre para este menu estes gráficos. De novo, se o Daniel está do meu lado aqui apareceria Daniel, ele vai ter o conjunto de dashboards ou de gráficos para ele. Para esse aqui foram criados 3 gráficos. E esses gráficos aqui, eles são, na verdade o Neros Web, né, eu não tinha falado disso antes, ele é 100% responsivo. Então, neste momento aqui, por exemplo, eu estou trabalhando numa tela de como se fosse um tablet. Tá? Então, vai funcionar, os grids vão funcionar, os menus vão funcionar da mesma forma, responsiva. Claro que tem limitação, né, gente? A gente não vai rodar um RP como o Neros 100% dizendo que ele foi feito para o tablet. Não é isso. É até a briga hoje que muitas empresas têm com os aplicativos que são responsivos ou os aplicativos que são nativos. Neros Web não é nativo para rodar num tablet, mas isso vai facilitar muito o que eu vou mostrar das APIs um pouquinho mais para frente. Tá? Então, voltando nos dashboards, a gente tem esses dashboards que aparecem nessa situação, tá? E aí a gente consegue,
eu vou voltar aqui, mostrar, por exemplo, que é o que está dentro de uma parte do Neros Web, que nós estamos trazendo todos os gráficos, todos os relatórios do Web Desktop hoje para dentro do Neros Web, chama Neros Web Control, vai aparecer um item lá no menu principal, Neros Web Control, em que a gente consiga criar, a gente consegue criar os nossos gráficos, igual esse que eu vou mostrar aqui, e fazer de cada gráfico ou cada relatório parte de um grid. Então, esse aqui, por exemplo, é um gráfico que eu roubei lá da turma do Daniel, que mostra a quantidade de tickets liberados no site por tipo de ticket. Então, foi criado a partir de uma demanda que a gente vê no suporte. Isso é um gráfico interno nosso. Existe uma select, da mesma forma, que a gente consegue fazer esse troço, e aqui eu configuro o estilo. O que é legal é que esse gráfico já é real com o dado resultante da select. Então, eu já mexo aqui, dinamicamente, no próprio resultado da select. Muito fácil de mexer, manipular, trocar as cores e por aí vai. Então, a gente deu uma certa atenção nisso aqui, porque também a gente entende que o Neros Web, com todos os dashboards por usuário, ele vai ser um diferencial no uso muito legal. Muito legal. Os clientes não vão precisar, os usuários não vão precisar tirar um relatório para entrar, por exemplo. A hora que eu chegar aqui, por exemplo, no contas a pagar, eu sou usuário que eu pego só, sei lá, minhas vendas de hoje, minhas contas a pagar de hoje. Entrei aqui, o Contas a Pagar até foi um evento ruim, porque ele já entra direto num grid, a gente vai ter que pôr já pensamos aqui, vai ter que ter um negocinho para mostrar o dashboard. Mas, por exemplo, eu sou de clientes, eu sou de estoque, pronto. Eu sou de estoque, eu vou entrar no estoque, eu já vou ver, por exemplo, um dashboard que me fala quais são, nesse buraco aqui, já quais são os produtos que, por exemplo, estão em estoque baixo. Se eu tiver em compras, por exemplo, eu já olho aqui e já falo assim, quais os produtos que estão com necessidade de reposição. E por aí vai. Tá? Entro nessa área aqui. Então, essa é a área dos dashboards, que a gente não tem nenhuma dúvida que vai mudar a forma como o Neros, especialmente o Neros Web, vai ser utilizado a partir disso. Tá? Da mesma forma aqui, a gente está juntando, na verdade, isso aqui não é separado, aqui nesse gráfico aqui a gente vai ter um tipo, se é barra, se é relatório, se é pizza, se é linha, e por aí vai. Então, um relatório, por exemplo, ele pode ser um negócio dessa forma. Tá? E isso pode ser pequeno ou grande, da scroll, e isso entra compondo um dashboard. Então, pode ser um relatório, pode ser um gráfico, e fica a critério de vocês. O que é legal, a gente vai ler automaticamente para o Neros Web Control e para os dashboards, automaticamente, todos os relatórios criados no Query SQL hoje, com Ctrl A, ou no Web Desktop. As sintaxes deles até são muito parecidas, mas não são idênticas. Independentemente disso, o Neros Web Control lê os dois e processa os dois. Se tiver interface, ele vai abrir uma janelinha aqui, vai pedir interface e logo depois rodar o relatório. Claro que para dashboard, né, gente, a ideia de interface não é ideal. A gente tem que deixar isso com aquelas variáveis já fixas para o usuário, a hora que ele entrar, não tem que ficar informando nada. Por exemplo, vendas de ontem, contas a pagar da semana e por aí vai. Tá? Mas se tiver interface, ele vai pedir os dados da interface para que o relatório seja gerado. Ok? Então, é isso. Em termos de Neros Web, em termos de produto, eu acho que é isso que eu tinha para mostrar, nas minhas relações aqui eu separei, são os principais highlights do produto. Só tem algumas coisas aqui que talvez eu não estou me lembrando agora. E se vocês tiverem alguma dúvida, anotem aí e vamos resolver essas dúvidas aí daqui a pouquinho. Tá? O que eu tinha para mostrar de produto é isso. O Contas a Pagar, o Daniel falou das cores da legenda do Contas a Pagar, ele está aqui legal, mas tem um mais legal ainda, que é as cores da legenda do Contas a Receber, Daniel. É o da Receber. Vamos lá em duplicatas. Está aqui. De duplicadas. A hora que eu for na legenda de duplicata aqui, aí tem 1 milhão de coisas. E aí fica bacana para os clientes verem, o usuário entender, especialmente para treinamento, usuário novo, aí, facilita, né? Não tem como. Beleza, gente, vamos falar agora de cronograma. Imagino que está todo mundo curioso para saber, pô, tá pronto, quero pôr amanhã, vamos liberar, tal. Nem tudo são flores. Mas estamos próximos, vamos lá. Qual é a nossa ideia? Na verdade, no pré-Infovarejo ano passado, e no próprio Infovarejo, a gente estava razoavelmente adiantado com o Neros Web. E aí a nossa expectativa era entregar, ou boa parte do Neros Web ainda em 2018. E o que aconteceu? Quando a gente começou a fazer os testes, e eu fui entrar um pouco mais para a tecnologia, eu com o resto da equipe aqui,
Eu, sinceramente, não fiquei seguro com o que a gente tinha construído. O desempenho estava razoável, não estava excelente como está agora, estava razoável. Eu diria que era um bom desempenho, mas não era um grande desempenho. Mas o que mais a gente ficou mais inseguro foi que o desempenho, a gente não conseguia explicar muito por que o desempenho não era melhor e por que aconteciam algumas coisas que faziam com que o desempenho ficasse ruim. Além disso, o tratamento dos objetos que a gente tem que renderizar na tela, né? Porque você tem um grid duplo, você tem um grid individual, você tem um grid com formulário embaixo, você tem um grid com o formulário em cima. Esse tratamento desses objetos que ficam voando na tela do Neros também era um tratamento que a gente achou que em alguns momentos ele não estava... A gente não conseguia explicar por que aquilo ali estava tendo aquele comportamento. Aí gastava muito tempo para poder entender. Aí que foi uma decisão que eu acho que foi uma decisão ruim em termos de prazo, mas muito acertada em termos de qualidade. A gente andou um passo para trás e refizemos praticamente toda a parte de desempenho, toda a parte do servidor, toda a parte de renderização dos objetos, do zero. E aí, por que isso foi feito? Porque, de novo, a gente estava sem essa confiança. Como a gente fez do zero e trouxemos gente boa para fazer isso, e a turma nossa aqui, o Rogério, o Guilherme, mais o Vitor, tem uma turma boa e externa também trabalhando nisso. Agora, a gente tem certeza que o desempenho está excelente, que os objetos voando, eles estão voando, mas todos eles estão conversando entre eles não estão voando cegamente, e que a gente consegue entender claramente o que acontece em cada detalhe, cada objeto, em cada byte, cada JSON que é trafegado entre o Chrome, o JSON, o WebSocket, em JSON, no WebSocket, no Nix Server, no Nurses, que é a nossa biblioteca que a gente desenvolveu de objetos, e a gente acabou reescrevendo, boa parte disso está em C++. Então, foi um passo para trás, mas eu acho que foi um passo para trás assim, extremamente acertado, porque isso deu a qualidade da gente chegar nesse ponto hoje. Apesar de a gente não queria, né, atrasou o projeto em 6, 8 meses aí, mas eu acho que a gente não teria chegado nesse ponto hoje se não tivesse andado para trás. Talvez a gente tivesse liberado um produto que não tinha a qualidade que ele tem hoje. Tá? Eu estou muito seguro para dizer isso. E aí a gente mapeou o que precisa para a gente terminar o produto. Tá? O que a gente chama de Nix Server, eu expliquei para vocês, é o Web Server e a LibUV. Isso aqui está praticamente encerrado. A gente terminou esse trabalho, na verdade, praticamente não, a gente terminou realmente em março. Tá? Existem ainda alguns ajustes no Nurses. Nurses é essa biblioteca nossa de vídeo que ele anda mais um pouco, está terminando agora em abril, que são os últimos objetos que a gente está classificando. Os componentes ainda precisam terminar, então tem componentes, lembra aquelas telinhas que eu mostrei, o Form 2 não abriu, o grid sei lá o que não está abrindo, umas telas que tem grid em cima, grid duplo embaixo, com mais não sei o que, são esses componentes aqui que a gente está trabalhando. A gente precisa fazer alguns ajustes no protocolo de interface, isso é lá no nosso back-end, C++. Existe um trabalho que a gente já começou, mas que a gente deve fechar em julho, que é uma das coisas que eu gostaria muito de falar, que é a recuperação de sessão, que é o bacana da arquitetura do Neros Web. Primeira coisa, voltando lá na tela da arquitetura, isso tudo aqui, a chance disso aqui cair, eu diria que tende a zero. Na Amazon, o servidor na Amazon parar hoje, a disponibilidade lá é 99,99999, um monte de 9. Então, isso é muito difícil de parar. A gente tem clientes aí que deram depoimentos para a gente lá no pré-Infovarejo, por exemplo, que tem 3 anos, né, Daniel? Talvez até um pouco mais de Amazon, de AWS, e nunca tiveram uma parada. Então, a chance disso acontecer, e hoje as tecnologias em nuvem vão evoluindo cada vez mais, a chance disso parar está tendendo a zero. Então, isso aqui não cai. O que cai? A conexão à internet. Eu estou lá em Manaus, eu estou no interior, isso é ruim. Ótimo. Então, como tudo isso aqui está rodando no servidor, que é um pouco do que é o Neros hoje, SSHP, só que de uma forma muito melhor implementada. Hoje o SSHP ele funciona em algumas situações, tem algumas dificuldades em outras, consome um monte de memória. Nisso aqui tudo que a gente fez, não. A recuperação de sessão, ela está toda aqui, toda no JavaScript, toda no React. Então, quando cair uma conexão à internet, eu estou na loja, caiu uma conexão à internet, imediatamente, quando essa conexão voltar, eu restauro a sessão. Tá? Eu tinha preparado isso para mostrar para vocês, mas a turma mexeu nessa biblioteca e ficou, como está em produção, em trabalho ainda, em desenvolvimento, não está em produção, ela ficou instável. Então, achei melhor. Em algumas situações ela restore, em algumas não, então achei melhor não mexer isso. Tá? Mas o que vai garantir, aí, se nós estamos confirmando isso, é que
a conexão, o que estava sendo feito lá no servidor, não cai. Vai cair a conexão local, internet, voltou a conexão normal, o Neros Web automaticamente reconecta na tela, os protocolos estão todos redesenhados e o usuário vai parar, vai voltar exatamente no ponto onde parou. Tá? Ou depois, por exemplo, se eu disparei um processamento aqui que vai rodar alguma coisa e isso aqui caiu, a hora que voltar o usuário vai ver o resultado do processamento. Então, a vida continua aqui e a conexão ela é reestabelecida. Tá? Isso é o que a gente chama de recuperação de sessão. É crítico para nós, ele é muito importante para o Neros Web, é crítico para os clientes, a gente entende que isso é um diferencial, vai resolver uma série de problemas de internet lenta, de perda de conexão, fechar o Neros sem encerrar, essa história toda ela termina. Tá? Então o Neros Web também, com isso, automaticamente vira um produto muito mais seguro para usar, todas as transações ficam de pé, apesar de todo o trabalho que a gente tem feito do controle transacional, a queda de conexão, em alguns momentos, ela é chata, porque tem problema com documento eletrônico, todas essas outras coisas. Isso tudo minimiza com controle de sessão, recuperação de sessão. A gente precisa fazer um teste automatizado de carga. Hoje a gente já tem, nos nossos testes, a gente já abriu, no nosso limite aqui, até acho que semana retrasada, a gente fez com 300 sessões do Neros Web ao mesmo tempo, mas a gente quer fazer isso com 2.000. E para fazer 2.000 tem que ter algumas coisinhas aqui diferentes para a gente poder fazer esse teste, né, ver como é que vão comportar todos os clientes e todos os servidores, todos os serviços que fazem a recepção dessas informações. Tá? Isso deve acontecer em agosto. E aí isso até nós estamos antecipando, porque é uma atividade que pode rodar em paralelo, mas a gente colocou aqui como prazo final de entrega, que é a distribuição, que eu expliquei lá atrás do Docker nos containers, que é a distribuição do Neros Web na AWS. É um serviço que a gente tem que levantar todos os binários, as chamadas, as interfaces, todas as coisas externas, todas as dependências, todas as bibliotecas que a gente usa, para que o Neros Web possa ser distribuído de uma forma instantânea. O cliente quiser ligar uma máquina Neros Web, ele tem que ser em segundos, com todos os requisitos necessários. Mais do que isso, se eu precisar atualizar algum pacote, isso também é segundos e sai atualizando todas as novas instalações. Tá? Essa, de novo, é uma das grandes vantagens do Docker e dos containers. É realista esse cronograma, gente? Eu acho que sim. Agora, vai atrasar um pouquinho? Claro que vai atrasar, né? TI sempre vai atrasar, não tem jeito. Então, se a gente falar de setembro de 19, eu acho que nós estamos falando em novembro, dezembro, não passa disso. Tá? Eu não acredito que a gente precise virar o ano sem o Neros Web. Precisa não. Eu não acredito que a gente vá virar o ano sem o Neros Web. Então, nossa expectativa é, ainda em 2019, ter os Neros Web rodando. O que nós vamos fazer de interessante? O Neros Web Control, que é a geração dos dashboards, dos gráficos, isso não está nesse cronograma, isso sai até julho, tá? Porque isso independe das outras telas que faltam serem renderizadas pelo protocolo de interface. Isso basicamente está ligado àquele menu principal. Com isso, a gente vai disponibilizar o Neros Web Control para que vocês já comecem a usar, quer tirar os gráficos, de repente isso vai substituir o Web Desktop dentro da arquitetura do Neros Web. E aí a gente já começa a ter este funcionamento para que quando o Neros Web Control, quando o Neros Web estiver pronto, toda a parte da arquitetura, segurança, login, usuários, VPN, tudo isso já tenha sido resolvido. Né? Ao mesmo tempo, é o que a gente sempre faz aqui, a Neros usa o Neros 100%, né? Toda a parte de emissão de nota fiscal nossa, todo o controle financeiro, toda a parte administrativa, é tudo feito no Neros. A gente vai disponibilizando módulos internos. À medida que isso for acontecendo, a gente também consegue. Vários clientes já me pediram para tentar serem pilotos, ou tentarem não, se candidatarem a serem pilotos. Eu agradeço e vamos contar com isso. A gente vai disponibilizar alguns módulos para vocês usarem, testarem, ver se está legal. Ou a gente vai ouvir essas melhorias, sugestões, e aí vamos fazer devagarzinho, né, à medida até que a gente chegue no final do ano com o Neros Web todo pronto. Tá? Essa é a questão do cronograma. E aí alguém poderia perguntar, mas e o Neros PDV? Você não falou nada do Neros PDV. Muito bem, então já adiantando algumas perguntas. Neros PDV, a gente está fazendo um tratamento especial para o Neros PDV. Por quê? Porque a gente entende cada vez mais que o PDV, claro que a gente entende que o PDV é muito importante, mas entende também que o PDV é cada vez mais um ponto de contato muito forte com o cliente e especialmente nessa nossa estratégia de misturar o online com o offline. Na estratégia Neros, nós estamos chamando de O2, não é o nome definitivo,
mas vários de vocês, alguns clientes, e estamos fortes nessa estratégia de, por exemplo, compra na internet e pega na loja, né? Estamos com alguns clientes aí já em andamento, alguns projetos que estão ficando bastante interessantes. E isso não necessariamente o site próprio, mas também o marketplace, Mercado Livre, B2W, que é americano, e por aí vai. Então, o PDV, a gente tem, já desenhamos as telas, começamos a preparar umas telas que pareçam um pouquinho mais com um e-commerce. O que isso muda para a operação do usuário hoje? O pessoal da Cristiano, por exemplo, pode ficar preocupado se eu vou perder aquela agilidade que eu tenho de procurar produto e tal. Absolutamente nada. Vamos preservar esses dois mundos com um visual mais atrativo, mais próximo desses dois mundos. Vou mostrando um pouco das telas aqui. Essa é uma tela de fechamento do pedido, tá? E são as telas que a gente já vem desenhando, mostrando como é que vai ser o PDV. Tá? Então, estamos tendo um cuidado muito grande no PDV, para que eles, inclusive, seja, vários clientes também têm essa demanda, e aí sim um pouco mais mobile, mais tablet, eu consiga ter um produto mais orientado para que ele seja móvel. Com a NFC hoje, e quem já foi numa loja da Apple sabe como é que funciona, o vendedor, se for pagar em cartão de crédito, ele não tem caixa, ele é um vendedor, é um caixa, na verdade, volante, né? Você paga, você pode pegar o produto. Hoje até as lojas da Apple estão ficando muito cheias, incrivelmente, continua vendendo muito. E aí está dando um certo trabalho isso, está tendo um redirecionamento para o caixa e por aí vai. Mas até muito pouco tempo atrás, um vendedor te atendia e você, eu queria comprar esse mouse. Pois não, é cartão? É. Ele mesmo do iPhone dele lá tem aquele adaptador de fenda de cartão, já passa o mouse ali, você recebe a nota por e-mail. Com a NFC, isso funciona perfeito, não precisa ser físico mais, o cliente recebe a nota fiscal por e-mail. Nota fiscal de consumidor eletrônico por e-mail. Então, é nessa linha que nós estamos trabalhando o PDV. Em termos de cronograma, o PDV sai esse ano de 2019? Dificilmente. Dificilmente. O Neros Web vai sair, mas o PDV ainda não. Por quê? Porque o PDV cai um pouco do que a gente está fazendo, é o último assunto que eu vou falar, são nas APIs. O que significa o que nós estamos fazendo? Na verdade, acho que todo mundo entende o que é uma API, mas é importante entender o que nós estamos fazendo. A API vai permitir com que outros sistemas usem as funcionalidades, as regras de negócio que foram definidas aqui, que o Neros criou, inclusive o próprio Neros. Então, o PDV, que vai ser criado para funcionar a partir de tablet, por exemplo, ele vai usar algumas APIs de, por exemplo, vou dar um exemplo interessante de uma API de consulta de estoque. Consulta de estoque no Neros hoje, ela pode ser uma consulta muito simples, mas pode ser uma consulta muito complicada, dependendo do modelo que o cliente trabalha. Se for um modelo, por exemplo, que usa vertical, que eu tiro numa loja e vendo pela outra, essas reservas de uma loja em outra não são pedidos simples, tem tabelas ou tabelas que contêm essas informações para saber se o produto está reservado ou não. Não posso só olhar naquela loja, tem que olhar na loja de entrega também. E aí são selects que estão ali dentro, ou outros tipos de busca de informação, que para quem não entende o modelo de dados do Neros, do Saci lá atrás, isso pode ficar complexo. E aí eu vou só abrir um parênteses aqui, antes de voltar na API. Às vezes muita gente me pergunta, pô, Léo, esse negócio que vocês botaram aí, negócio do bit, do walk short 3 no campo da tabela que guarda um campo, é interessante. O modelo de dados do Neros, às vezes, de fato, às vezes ele fica complexo. E por que isso? Eu gosto de falar aqui na Neros, normalmente, tudo tem uma explicação aqui na Neros, tudo tem uma explicação nela. Normalmente boa, não sempre, mas normalmente boa. Lá atrás, em alguns momentos, vou dar um exemplo que todo mundo vai entender. É quinta-feira de tarde e a gente precisa entregar o SPED na sexta, na hora do almoço, porque vence o prazo e faltou previsão para gravar um determinado dado num determinado campo. Em alguns momentos, a gente tem minutos, ou às vezes nem horas, para poder tomar uma decisão e dizer o seguinte, cara, esse campo tem que ser gravado dessa forma, desse jeito, porque senão não se entrega o SPED com essa urgência que o cliente precisa, e a gente, claro, fica muito preocupado com essas coisas, ninguém quer tomar multa e por aí vai. Então, às vezes, a gente toma algumas decisões técnicas que naquele momento pareciam ser as melhores, mas que em um futuro próximo teriam que ser resolvidas. Mas aí você pega uma tabela, por exemplo, como o Xalog2 ou outras tabelas enormes, você vai converter isso em alguns clientes, isso aí leva horas, 6, 8, 10, dependendo da máquina. Em muitos casos não existia poder de processamento suficiente como tem hoje. E aí uma decisão que a gente toma é o seguinte, bom, então
vamos usar, por exemplo, nesses casos, campos bits. Em um campinho eu guardo 16 bits, ao invés de guardar 16 sim, não, numa tabela. Vários clientes também, há um pouco mais tempo, ou ainda, reclamam que às vezes o Neros usa muito espaço em disco. Imagina se não fossem os bits, usaria, sei lá, 10 vezes mais espaço em disco, talvez muitas vezes mais se não usasse. Então, em alguns momentos, a gente tem que tomar uma decisão, e em tecnologia, eu também gosto de dizer, é sempre perde e ganha. A gente ganha velocidade, ganha desenvolvimento, ganha atendimento, mas perde no modelo de dados. Perde, às vezes, na manutenção, perde, às vezes, na configuração. Então, não tem jeito, são decisões que a gente tem que tomar, e a gente opta sempre, tem optado pela segurança do sistema e para atender o cliente mais rápido, especialmente em questões fiscais, que hoje consomem muito tempo da gente. Então, existe até um outro projeto, que esse ainda não entrou no radar, mas a gente espera que ele entre em 2020, que é fazer o nosso dicionário de dados dinâmico, com os grids automáticos. Aí eu vou combinar com o Daniel aqui, quando isso andar um pouquinho mais para frente, a gente cria um webinar só para mostrar como é que esse projeto vai funcionar, e ele encaixa como uma luva no Neros Web, tá? Mas ele não é para esse ano ainda, 2019, certamente não. Mas voltando nas APIs, qual é a vantagem? Quem vai usar a API não precisa entender do modelo de dados, não precisa entender que o bit 7 do campo bit 18 guarda determinada informação, senão basta usar a API que vai dar, por exemplo, o estoque disponível. Essa é a grande vantagem de se usar APIs. A regra de negócio está escondida ali dentro. O próprio Neros, com as suas ferramentas, vai usar isso. Então, por exemplo, o Neros App, hoje, que tem até bastante gente usando, hoje usa uma API da Neros que usa algumas informações que nós vamos padronizar isso. Então, nós estamos reescrevendo toda a API do Neros e o Neros App vai usar a API nova, 100%. E assim vai acontecer com o próprio back-end do Neros, em C, C++. E também com o PDV. E também com programas que os senhores queiram criar. Qualquer desenvolvedor vai poder falar, pô, tem uma funcionalidade aqui no Neros que eu queria acessar, ou um recurso que eu queria acessar, mas eu não quero acessar a base de dados. Hoje é muito comum acessar diretamente a nossa base de dados. E isso nem sempre é desejável, por uma série de controles, informações, locks, segurança, auditoria e por aí vai. Então, isso abre um mundo muito forte, muito grande para nós em termos de desenvolvimento, flexibilidade, uso do sistema com bastante segurança e estabilidade. Tá? Então, o Neros Web trouxe também, a arquitetura do Neros Web trouxe a possibilidade de a gente começar a mudar o nosso formato de desenvolvimento para que sejam feitos por APIs, e aí vocês vão ver na literatura aí, e é o que todo mundo está usando hoje, as APIs estão fortemente ligadas ao microserviços, que são funcionalidades muito pequenas, muito escaláveis, e que podem ser colocadas em paralelo para aumentar o desempenho. E a Amazon, por exemplo, ama isso através de um produto chamado, um serviço deles chamado Lambda, em que você paraleliza uma série de serviços. Para ficar mais fácil de entender isso, a nota fiscal de consumidor eletrônica no Neros e DOC foi feito assim. A gente abre um serviço, na verdade um microserviço, na comunicação com a Cefaz, só que esse é um microserviço. Tem um web service lá rodando. Se eu tiver um volume muito grande de requisições ao mesmo tempo, por exemplo, uma Black Friday, eu abro o gás desse servidor que contém esses microserviços. E aí, abro o gás também da possibilidade de ter mais microserviços rodando em paralelo. Acabou a Black Friday, acabou a emissão das notas, eu fecho tudo isso e a gente... Tá? Essa é a tendência hoje, todo mundo usa isso, Netflix tem vários casos, o iFood, o Nubank, todo mundo está nessa tecnologia e é para onde a gente também está indo. Ok, gente, falei demais, acho que era 1 hora, falei 1h20. Acho que agora é o momento, abre o chat aí, por favor, Daniel e as meninas aqui, Ana e Luísa vão me ajudar aqui com as perguntas. Espero que tenha sido proveitoso, espero que vocês tenham matado a curiosidade. Nós, aqui da Neros, estamos muito animados. Eu, como diretor de tecnologia, eu citei aquela empresa, estou bastante otimista com o produto. Ele não é... Alguns brincaram comigo, pô, lá no Pré-Info Varejo de hoje também, você vai mostrar o produto ao vivo? Cai, não sei o que. Gente, esquece, já passamos dessa fase. O produto está estável, funciona, renderiza. A gente está muito seguro do funcionamento do produto. Depois que a gente fizer esse teste de carga aí com mais de 2.000 conexões ao mesmo tempo, não tem dúvida nenhuma que isso vai passar. A gente vai ficar muito seguro para ter um produto
que abre para a Neros e também para os clientes da Neros um novo universo de possibilidades. Tá? E eu acho que isso é que é o mais importante. Abre para a gente uma nova forma de desenvolver, de conectar, de expandir o produto, de ter terceiros, ter um marketplace, por que não, que pode usar os nossos produtos depois. Então, ligar no e-commerce, nessa estratégia nossa de digital, isso vai facilitar muito a nossa vida. Então, o Neros Web, na verdade, é a base de toda essa estratégia. Tá? Ok. Então, podemos passar para as perguntas? Ok. Já estou vendo a primeira aqui. Como é que seria essa programação orientada a eventos? Na verdade, o que a gente faz? Lá no back-end do Neros, a gente fala que para cada campo ele tem um evento relacionado. Pode ser um evento complexo, pode ser um evento simples. Por exemplo, testa um CPF, testa uma data. O CPF até não são exemplos bons, porque isso pode ser feito direto na interface. Na verdade, já é isso. E aí combino com o navegador quais os eventos que ele vai executar. Tem eventos que são lá do navegador, tem eventos que são de volta no back-end. Então, quando eu clicar no OK lá, validar formulário, ele volta com todos os eventos e fala assim, Neros, valida para mim se o CEP é válido. Valida para mim se aquele cliente pode ter por exemplo, o limite de crédito correto. Estou dando um exemplo, tá? Para formulários mais complexos, isso tende a não funcionar. Para formulários mais simples, a orientação a eventos, você passa os eventos simples e no final ele faz a consistência. Isso é o que é hoje, na verdade, o que todo mundo praticamente faz. Tá? Homologação foi feita em qual SEO? Homologação foi feita em qual SEO? Na verdade, nós estamos usando o Mint lá da AWS, né? A gente está rodando lá dentro, isso aí está super tranquilo. É o que a gente já usa hoje, não, na verdade não mudou nada. O Neros hoje, os binários hoje do Neros, ele roda 100% no Linux da Amazon hoje, já está em plataforma alta. Muito importante, um negócio que eu esqueci de falar. Para rodar o Neros, tem que estar em o que a gente chama de plataforma alta. Tá? Se tiverem dúvida do que significa isso aí, o Daniel pode ajudar depois. Mas são bibliotecas mais modernas do Linux. Tá? Peraí, deixa eu checar aqui. Dá para aumentar essa tela do chat para ver só as perguntas? Talvez isso aqui, desencaixar e chegar lá para cá. Tá, aqui melhorou. Marketplace, ótima pergunta, Marketplace. O Guilherme Torres perguntou aqui. Sim, hoje a gente está fazendo um trabalho muito forte de integração com o que o mercado chama aí de hubs. Tá? Estamos até num movimento até um pouco mais intenso realmente, que você vai ter um produto no Neros Web e automaticamente, né, na verdade automaticamente, mas via conexão, ele cai no hub e o hub já distribui para marketplace, para o próprio site, né? Hoje a gente divide marketplace e o site próprio. Já tem alguns clientes que já estão funcionando isso. Nessa primeira integração que a gente está fazendo, ainda é uma integração, vamos dizer assim, tímida, tá? Mas o que a gente vai fazer, e aí vem uma coisa legal da API, o próprio Hub vai chamar a nossa API de impressão do documento fiscal do Neros, e quando o pedido voltar para o Neros, a nossa fiscal, por exemplo, no Dump já está emitido. Tá? Então, sim, integração total com o Neros. Esse é o projeto que a gente vem chamando de Neros O2, vocês vão ver isso cada vez mais. Até o final do ano teremos, ou até menos do que isso, teremos uma informação de que o Neros integrado com os marketplaces e site próprio de uma forma muito mais forte. Tá? Vamos ler aqui. Pergunta... Excel, funcionando através do navegador Chrome para rodar em diversas distribuições Linux. Porém, se informou que o sistema permite exportar para Excel. Qual é o comportamento para utilizar esse ambiente de código aberto? Funciona no pacote LibreOffice? Sim, tranquilamente. Na verdade, a gente vai gerar um arquivo XLS ou XLSB, que é o binário do Excel, que é um pouco mais simples, né? A gente usa aqui o Google Drive e carrega, se você quiser carregar, carrega automaticamente. E o LibreOffice e outras semelhantes, desde que eles leiam um arquivo Excel, funciona normalmente. E todos eles leem. Isso aí é tranquilaço. Não precisa ser o Excel, não. E eu até, não sei se vocês repararam, a minha versão do Excel aqui é uma versão que ela expirou e a gente não renova. Por quê? Porque a gente não usa o Excel. A gente usa o Google Drive. Tá? O Excel eu pus aqui só a título de exemplo. Eu sei que algumas empresas gostam, mas é o que a gente põe aqui, é o Excel. Aqui eu botei Excel, mas ninguém viu, né? A tela não está compartilhada, mas tudo bem. Vamos mais.
Francisco, lá embaixo. Lá embaixo. Vamos achar as perguntas aqui. Essa aqui. Em relação ao controle de sessão, como será o funcionamento quando o usuário fechar a aba e que o cliente Neros Web estiver aberto? Ao abrir novamente o Neros Web, voltará de onde parou? Sim, voltará de onde parou. A gente tem um limite para isso, né? Porque, por exemplo, se você tem exatamente o timeout da sessão. Se caiu por alguma razão e não voltou, a gente tem que interromper essa sessão, né? Esse é um limite que eu acho que vai ser configurável, não me lembro exatamente nesse momento aqui como é que está lá, mas o que é legal é isso. Se eu tiver no Neros Web, fechei sem querer, ao reabrir o Chrome, ele reconecta naquela última sessão. Tá? Esse aqui é o bacana da história, você não perde. Aí, em algum momento, determinado tempo, se não me engano, ele vai te perguntar, olha, já passou muito tempo, você quer reconectar ou nós vamos começar uma sessão nova? Ele começa a sessão nova e mata aquela lá em cima. Tá? Desculpa? O Nero já usa SSHP, né? E aí o que nós vamos fazer é melhorar o uso do SSHP para o Neros Web. Alguém perguntou sobre o Chrome, se algum complemento específico, não. Eu peguei aqui, na verdade até foi interessante, no Neros e no pré-infovarejo, né, no nosso evento que a gente fez lá antes do Infovarejo. Se alguém tiver uma dúvida depois do que é o Infovarejo, eu falei várias vezes aí, manda no chat aqui, o Daniel e a Ana aqui colocam um vídeo para vocês verem como é que foi legal, 600 empresários no hotel Orominas lá para a gente discutir varejo, tecnologia, foi muito legal. Neros, uma das patrocinadoras. Nesse evento, eu levei meu Mac lá, mas tinha tanta coisa conectada no notebook que já estava lá do hotel, que eu fiquei com medo de desconectar aquilo ali. Tinha som, tinha microfone, tinha o HDMI, tinha umas outras coisas. Eu fiquei com medo de fazer a demonstração no meu notebook. Simplesmente, desse jeito mesmo, abri o Chrome lá no notebook do hotel, abri uma nova aba, entrei naquele endereço e rodei o Neros Web. Tá? É simples assim, funciona isso. Isso foi premissa que a gente pediu para fazer lá. Especificação mínima de hardware. Especificação mínima de hardware. Essa é uma boa pergunta. Hoje o hardware do Neros ele é um hardware relativamente leve. O que pesa um pouco mais é o banco, né? É o MySQL hoje. O do Neros é muito leve. E é o que vem rodando hoje. Quem já está na AWS é o que está já rodando hoje. Na verdade, não muda nada. O que muda um pouquinho pode ser talvez mais um servidor, dependendo do volume, para a gente que faça o servidor de requisições web do Nginx lá, poder processar isso aí. Tá? Mas o que a gente está vendo, talvez nem isso seja necessário. Em termos de arquitetura, isso faz mais sentido. Fica mais elegante, fica mais bonito. Por quê? Eu separo as instâncias, eu separo as questões. E isso, esse servidor, esse tipo de coisa na AWS, por exemplo, é muito barato. Tá? Mais para frente, quando a gente terminar o nosso teste, a gente pode fazer, até essa pergunta me deu uma ideia legal, a gente fazer uma espécie de uma tabela que diz o seguinte, se você tem até 10 usuários, essa é a recomendação desejada. Se você entre 10 e 50, essa é a recomendação desejada. De 50 a 100, essa é a recomendação desejada. E por aí vai. Isso acho que vai facilitar os clientes. Pedi o Daniel para anotar isso aqui. Tá. Vamos lá, mais perguntas aqui. No caso da VPN, perderei 100% o acesso via IP externo e com isso perdendo inclusive contingência Nero do IP secundário? Como você mesmo mencionou, perder minha VPN por diversas questões. Hardware link também, por exemplo. Por que perderia a VPN? A arquitetura vai ficar dentro da VPN. Não, mas o IP externo ele vai ter que cair. O externo ele vai cair numa VPN de todo jeito. No seu caso aqui, pelo que eu entendi, Alisson, não vai mudar nada. Posso estar enganado, tá? Mas assim, hoje, por exemplo, acontece aqui, a gente tem uma VPN interna aqui. Outro dia eu estava viajando fora do Brasil, precisei conectar aqui na Neros, do meu celular. Botei um programinha que faz uma VPN externa pelo meu celular e acessei a Neros. Funcionou. Não sei se respondi a pergunta, mas acho que isso não é um problema. Você não vai perder nada do que tem hoje. Tá? Vamos ver mais. É muita pergunta, bom sinal. Deixa eu ver mais aqui. Vamos ver lá. Sobe o Guilherme. O Daniel está me ajudando a localizar as minhas. Putz. Tá. Eita. Você está mexendo aqui? Não. Porque está entrando nova mensagem aqui, gente. Ela some da minha tela aqui. À medida que vai entrando nova mensagem, ela some da minha tela. Ricardo? Desce. Vou cantar. O Daniel vai falar a pergunta aqui. Boa. Chrome, diversa distribuição. Alguém deixa enquanto isso.
Alguém perguntou se pode rodar em diversas distribuições Linux, porém informei que você não permite. Não, aqui já respondi essa aqui. Tá. Eu estou na outra certinho. Então vai, Daniel. Daniel está entrando com a gente aqui. Bom dia, gente. Tá todo mundo me ouvindo bem? Eu vou cantar as perguntas aqui do Léo. O Léo vai nos apoiando aqui. O Thiago e o Ricardo. O Thiago Damasio perguntou como é que vai funcionar a questão da conexão persistente. Se vai ser SHP. Tá. Mais ou menos respondi isso, né? Não, esquece SHP. Se SHP sai. SHP foi feito em Java, é um negócio que a gente está abandonando. Nada no Neros hoje é em Java. Tudo JavaScript, com aquelas todas as tecnologias que eu mostrei lá. Com a recuperação da sessão, hoje é muito mais fácil, porque todo o controle do protocolo de interface a gente trouxe para o lado do cliente, está no Chrome, e todo o controle do sincronismo está no back-end, lá no C++. Quando cair essa conexão, a hora que retornar, o WebSocket pergunta assim, em que momento que você caiu? O cliente fala, ele reconecta e segue a vida. Estou simplificando o funcionamento. Mas é mais ou menos isso, tá? Você não vai perder a conexão. Você vai, quando a internet voltar, você vai reconectar exatamente no ponto que você estava. O Ricardo falou assim, a internet caindo ou problema no servidor Amazon. Se houver alguma mensagem de erro no Neros, quando a internet voltar, quem resolve? Não sei se eu entendi bem a pergunta, mas vamos lá. Se caiu o servidor na AWS, os binários, o back-end caiu. Eles não têm jeito. Isso que vai acontecer. Na hora que a internet voltar, se caiu no back-end, o usuário vai cair no login de novo. Essa sessão morreu. A conexão com o Neros morreu. Essa começa de novo. Essa não tem como persistir. É como se fosse, por exemplo, o sistema voltou. Essa não tem jeito. A tela é desconectada, ela tenta fazer um que a gente chama de handshake, uma comunicação com o servidor, o Neros Web no back-end. Essa conexão perdeu, o Neros Web não consegue responder no servidor, no login. Tá. Por isso eu acho que isso é raro, porque onde é que vai estar isso? Na AWS. Né? No servidor da AWS. Tem que cair o servidor da AWS. Não é a internet que tem que cair, é o servidor da AWS que tem que cair. Então, isso é difícil. Raro, tá? Eu diria que é muito raro. O binário do Neros abordou. O binário do SACIL, do Neros Web, do Neros Web abortou. Essa sessão vai cair. Não tem jeito, isso é normal. Tá? Mas a conexão não cai se o sistema estiver no ar na AWS. Duas perguntas. Do Francisco perguntou se pode abrir mais de uma sessão do Neros Web. Sim, tranquilamente. Você pode chegar na aba lá do Chrome, abre uma sessão, mais uma. Não tem problema nenhum. Nos nossos testes que a gente abriu 50 sessões, foram 50 sessões dentro do mesmo navegador. Tá? Qual é o chato dessa história aí um pouquinho? O navegador começa a ficar pesado. Ele vai consumindo memória, mas é um problema da memória local do navegador. Tá? Mas eu posso abrir 50 sessões Neros Web dentro do mesmo navegador sem problema. 50 abas ali, tranquilamente. Sobre a renderização dos formulários. Entendi que a cada novo campo que eu avanço, o Neros Web fará um request do formulário no servidor de aplicação. Ou esse request será feito somente no ato da abertura do formulário? É interessante a pergunta. Depende do formulário, depende do que está sendo feito. A gente tem um controle inteligente que eu mando um protocolo de interface, eu mando o formulário inteiro, por exemplo. Quando há um handshake aí na comunicação campo a campo, eu não mando o formulário todo de novo. Só mando aquele campo, com o conteúdo daquele campo. Por isso aqui é mais rápido ainda, porque voltam pouquíssimos bytes em JSON para cada um dos lados. E aí, se há, por exemplo, não há nada que o servidor tem que mandar como um novo protocolo, por exemplo, eu dei um Enter, a tela não mexeu, é só tipo, pule para o campo de baixo. Não acontece nada, eu mando só uma sinalização de 1 byte ou da própria string que estiver sendo editada, por exemplo, para o campo de baixo, tá? E aí o formulário não faz nada. Se por acaso o campo que eu dei um Enter aparece um formulário novo ou o formulário atual, ele tem que ser remodelado, eu mando um novo protocolo com o formulário e aí vem a beleza do React. Ele consegue redesenhar isso de uma forma muito otimizada. Então, fica muito rápido em qualquer das situações. Tá? Acho que respondi. Eu não tenho muito bem a pergunta, mas elogiando, agradecendo a gente. Ok, obrigado. Agradeço, elogios são sempre bem-vindos.
Críticas também a gente não gosta de ouvir muito não, mas também são bem-vindas porque fazem a gente andar para frente. A Carol perguntou sobre a integração com a NDD. Você vai continuar? Como vai ficar as integrações no processo junto com o Neros Web? Tá. A gente tem feito aquele trabalho do Neros IDOC, né, que é cada vez mais a gente dominar e ter com a gente a nossa tecnologia de documentos eletrônicos. Hoje, com a NFCE, alguns clientes que estiverem já no chat aí podem confirmar isso. O SAT, por exemplo, já é com a gente, né? Hoje, e foi interessante isso, a gente começou fazendo o SAT com o NDD, lá atrás, por alguma urgência em algumas lojas que tinham que rodar o SAT. Não funcionou, caía, problema de servidor, o NDD tinha uma arquitetura mais complexa, como é, na verdade, toda a arquitetura deles. A gente fez direto com o SAT e acho que depois disso, né, Daniel, nunca mais a gente ouviu falar de nada no SAT, né? Absolutamente nenhum problema. É brincadeira, parece realmente um SF que a gente não ouve, tem um ticket de SAT, tem, sei lá, 6 meses, 8 meses, 1 ano, desde que a gente fez a integração automática, não tem um ticket dizendo que o SAT não está funcionando, ou parou de funcionar. E agora nós estamos integrando, hoje é a Sueda, nós estamos pondo mais 3 ou 4 SATs diferentes aí, de MEP, Bematec e Sueda, e tem mais um que eu não esqueci qual que é. Vamos migrar todos esses aí. Então, é isso que a gente tem feito, tentando melhorar. Com o Neros Web e o Neros IDOC, é simbiose, é fácil, está tudo pronto, não tem que fazer nada. Com o restante da NDD também, como isso também ocorre no back-office, hoje também não muda nada. Tá? Mas o que a gente quer fazer, obviamente, é melhorar toda a parte de integração do documento eletrônico, que é o que a gente está trabalhando. Tá? Minas Gerais, eu não sei se está todo mundo por dentro, por exemplo, Minas Gerais, que está indo para a NFCE, alguns clientes já estão em NFCE, já é só no modelo novo de documento eletrônico, do Neros IDOC, com 100% de sucesso, né, Daniel? Não temos tido, graças a Deus, não temos tido nenhum problema com o Neros IDOC, documento, contingência, Cefaz instável, que em Minas está muito ruim, a Cefaz em Minas ainda. Isso aí a gente está conseguindo fazer bem. Tá? Graças a Deus, é um ponto crítico que a gente está melhorando. 2 perguntas simples. Uma, você pode fazer a migração do Neros Web loja por loja, para fazer organizar? Perguntas. Ótima pergunta. Você pode fazer, quem fez essa pergunta? Você pode fazer a migração... Carol da TV lá. Ótima pergunta, Carol. Obrigado. Sim, essa foi uma ideia. A gente consegue fazer essa migração, sim, até para vocês irem experimentando. É o que a gente está fazendo aqui já. O pessoal do financeiro hoje consegue usar um pouquinho do Neros Web, independentemente do Neros que eles usam. Então, isso é um negócio muito legal. O que vai acontecer é o seguinte, aí é certo. Neros Web está rodando e funcionando, a gente vai ter um prazo para desligar ainda quem usa SASI e um prazo para desligar quem ainda usa Neros. O que a gente entende é que não vai ter razão nenhuma para usar qualquer outro sistema que não seja o Neros Web. Tá? Se a gente conseguir entregar isso tudo que a gente já entregou até agora, com essa qualidade, eu não tenho nenhuma dúvida que todo mundo vai querer desligar o mais rápido possível. Carlos perguntou se não tem uma versão homologada ao Google Chrome, você pode usar qualquer versão do Chrome e atualizar. A princípio, a gente não está preocupando com isso, não. Qualquer versão do Chrome. Hoje não tem dado muito trabalho. Sabe o que dá muito trabalho para a gente? É quando o Google mexe nas bibliotecas de apresentação, no Material Y. Isso dá trabalho, porque isso muda a renderização dos objetos e o Google mexe nisso de vez em quando, dá um pouquinho de trabalho. O que a gente vai fazer é pegar umas versões mínimas do Chrome, por exemplo, que a gente garante que vai funcionar, e colocar para rodar. Se der algum estresse, a gente parte para essa homologação. Até então, hoje, não tem sido necessário. A gente tem evitado colocar recursos muito exóticos, justamente porque eles podem mudar de versão para versão. Tá? Então, a princípio, não tem essa preocupação, não. O Tia perguntou sobre Neros Offline. Se vai ter uma opção do Neros funcionar... Neros Offline, também é uma boa pergunta. É um outro produto que a gente está desenvolvendo, está praticamente pronto para colocar em um cliente aqui, na leitura aqui de Belo Horizonte, que aliás no Brasil inteiro, né? O que vai acontecer com o Neros Offline? Super interessante. Ele é um produto que já foi desenvolvido na arquitetura nova do Neros Web. Ele vai rodar, este caso é o caso que a gente vai rodar numa arquitetura Neros Web num servidor local. Que não é o que a gente quer rodar numa situação normal. Mas como ele está offline, o Neros Offline não tem jeito de rodar na AWS, justamente porque você está sem internet, ou por qualquer outra falta de comunicação. Mas será o Neros Web do mesmo jeito, e aí vem a maravilha do Docker. A gente consegue fazer uma distribuição do Neros Web numa máquina Linux local, com todos os containers e todos os pacotes,
dentro de um Docker para rodar numa loja local. E para quem tem muitas lojas, é só rodar esse Docker lá, no servidor local. Tá? Não sei se respondi. Só uma pergunta, cara. Aqui você vai para atualização de Crypt. Acho que essa me com Crypt. Eu não entendi bem a pergunta, atualização de Crypt ou controle de usuários? Eu não sei se é atualização de Crypt ou controle de usuários. Eu acho que ele está atrelando a Neros Web com Crypt. É só esclarecer aqui. Quem colocou isso aqui? Ricardo Figueiredo. Ricardo Figueiredo. Ricardo, escreve para nós aí, só detalhe, enquanto a gente responde alguma outra pergunta, detalhe o que você chamou de atualização de Crypt, só para tentar, enquanto você escreve e tentar responder, é o seguinte, o Crypt, o controle hoje do Crypt é para a gente ter um controle de usuários / lojas. Isso está no back-end, não muda nada. Cada conexão que você faz no lado do Neros Web servidor, ele consegue saber que tem 1, 2, ou 10, ou 50 conexões. E aí mantém o mesmo controle. Não há muita diferença disso. Tá? Isso não muda. Duas sessões do Neros Web, então são 2 licenças. Você está abrindo 2 sessões do Neros Web, são 2 usuários. Claro. Normal. Aí vocês vão brigar lá com o comercial. Eu não tenho nada com isso, não. Então, acabou. Não tem mais nada. A princípio era isso. Deixa eu ver se tem alguma aqui que você não tenha lido. Gente, vou combinar com vocês o seguinte. Mais uma? Então vamos fazer o seguinte, Daniel, escolhe uma última aí. Fechou? Fechou. Mas tá no Neros Doc mesmo. Então tá. Vou combinar com vocês o seguinte. Eu vi que tem algumas coisas aqui que eu não respondi. E talvez algumas aqui eu tenha respondido mais ou menos. Então, para a gente encerrar aqui, vou combinar com vocês o seguinte. Qualquer pergunta que não tenha ficado bem respondida ou que surja depois do evento, mandem um e-mail para mim, tá? Eu responderei todas. dicker@leo@neros.com.br, leo@chega, dicker@leo.dicker chega. Qualquer coisa chega. Leonardo também chega. Qualquer desses e-mails, mandem para mim as dúvidas. Eu vou fazer questão de, ao longo dessa semana, responder todas essas dúvidas. E essas dúvidas são muito importantes, porque também elas balizam o que a gente tem de prioridade, preocupação e coisas que a gente quer fazer para entregar cada vez mais um produto melhor, um produto que eu acho que, de novo, tá? Eu estou muito animado com esse produto, né? O Web é a base da nossa estratégia, ele está ficando, a gente que fez, né? Mas não posso falar, mas assim, eu posso falar, está ficando espetacular. Então, vocês ajudando e mostrando a preocupação, o interesse ou as dúvidas também ajuda a direcionar a gente para fazer um produto realmente matador, campeão, rápido, estável e que faça com que a gente desenvolva cada vez mais, tanto a gente quanto vocês, clientes. Tá? Para encerrar aqui, agradeço a presença de todo mundo aí, a paciência de ouvir 1h40 aí, esse longo webinar, mas era um webinar que a gente já queria ter preparado há algum tempo, mas a gente gastou também um bom trabalho aqui para preparar o produto, preparar, né, toda essa apresentação. Obrigado às meninas aqui que estiveram presentes aqui conosco. De novo, obrigado a vocês. Mandem o e-mail, espero que tenha sido produtivo. E aí o que eu vou combinar com o Daniel aqui, cada vez que a gente tiver um avanço naquele cronograma ali do Neros Web, a gente vai disparando e-mails, vai disparando comunicações para todo mundo ficar antenado. Eu sei que tem vários aí que querem ser pilotos. Aqueles que querem, por favor, me mandem um e-mail, a gente vai priorizar isso. Tá? Contamos com vocês, essa ajuda para nós, de novo, ela é muito importante. E é isso.